oceans rise and thunders roar. Aleluia. Bom dia, amados. Shalom, shalom para todos. Desejamos uma manhã gloriosa na presença do Senhor. Exaltamos o nome do Senhor nesta manhã com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Obrigada por tua presença, você que está se conectando aí conosco. Igreja de Cristo, a igreja está onde você está. Você é a igreja de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, e nós estamos reunidos agora em oração, em adoração ao único que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você está agora, no Salmo de número 103. 103, um Salmo davídico. Nós vamos ler alguns versículos para encher o seu coração, os nossos corações com esta presença gloriosa, que a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, sentimentos e vontades, bendiga ao nome santo de Yahvé. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova com o vigor de uma águia. E o versículo 13, como um pai se enternece pelos filhos, assim, semelhantemente, Yahvé tem compaixão de todos aqueles que o temem. Feche os seus olhos nesta hora, vamos orar a este Deus maravilhoso. Yahvé, nosso Deus, Tu és santo, nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Engrandecemos o Teu nome nos céus deste lugar, rogamos pela Tua santa e doce presença. Yahvé, nosso Pai, nós queremos exaltar-te por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, e pela doce presença do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha, Senhor, nos envolver nesta manhã. Cada um no seu lugar, receba a porção que o Senhor tem para nós. Nós te desejamos. Nós te adoramos, nós te bendizemos e damos ordem para as nossas almas, que bendigam o teu santo nome. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos, te agradecemos pelo poder da aliança que foi feita através de Jesus Cristo conosco para contigo. E que este poder
esteja na vida de cada um agora. Receba os louvores, receba as ações de graça, Senhor. Receba o levantar das nossas mãos. Nós te bendizemos, porque Tu és digno. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Adore comigo dizendo: sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir em mim. Amém, amados? Vocês cantaram, declararam que este Deus de aliança é fiel. Se Ele prometeu, às vezes parece impossível. Vocês que conhecem as nossas vidas, o nosso testemunho, sabem que nós estamos muito felizes, porque depois de 7 anos, nossa filha voltou para Jesus. E o Deus de aliança é fiel. Tinha momentos que pareciam impossíveis. Parecia que seria impossível. Mas o Deus de aliança é fiel. E a nossa filha está de volta no reino, dentro dos propósitos do Senhor. E nós queremos exaltar o nome do Senhor. E se nessa manhã você tem promessas do Senhor que parecem estar distantes, creia, Ele é fiel. E na hora certa vai chegar. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir, porque Ele não é homem para mentir,
e nem filho de homem para se arrepender. Toda a glória, toda a honra pertence a Ele. Aleluia. Nesta manhã nós estamos nos preparando para ouvir uma palavra de transformação. Na verdade, todos os encontros que Jesus teve foram transformadores. Ele curou cegos, paralíticos, doentes, emocionais. Jesus, quando Ele chega, Ele transforma. E transformar é trazer uma forma nova, totalmente diferente da anterior. É isso que Jesus faz. E nós vamos cantar uma canção de uma transformação muito linda que aconteceu, que está escrito na palavra do Senhor em Marcos 10. A história de um cego que um dia já havia enxergado e tinha se tornado cego. Mas ele teve um encontro com Jesus e ele tornou a ver. Era o sonho da vida dele, tornar a ver. E esse mesmo Jesus que passou por aquela estrada de Jericó naquele dia, e Bartimeu ouviu a multidão que acompanhava Jesus, ele não via, mas ele ouvia. E quando ele ouviu, ele começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus parou. Porque ele disse, se ele está clamando como filho de Davi, ele sabe da aliança davídica, a aliança que eu tenho com Davi. Ele sabe que eu sou a promessa que o Pai tinha declarado, que da descendência de Davi viria aquele, que abriria os olhos dos cegos. E ele clamou e Jesus ouviu. Jesus vai ouvir a sua voz quando você clamar. Então, ouça essa canção e receba no seu coração essa palavra poderosa. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nesta estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Um dia o Senhor passou por Jericó e muitos o seguiam. Por tudo que eu sabia, em quem Jesus tocava, mesmo se cego via. Quando ele me chamou, me levantei de um salto e ele me perguntou: que queres que eu te faça? E eu lhe respondi: mestre, que eu torne a ver. Jesus, filho do rei Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Ele parou e então curou minha visão. E eu não sou mais cego, não. Na estrada sempre alguém
que nunca compreendeu por que está vivendo. Se não houver Jesus, na vida não há luz e nada satisfaz. Jesus está aqui, sua vida vai mudar, é só obedecer. Levanta, Ele te ama, é o Mestre que te chama. Vem depressa e vê Jesus, Filho do Rei Davi. Jesus tem compaixão de mim. Aleluia, aleluia, porque um dia eu tive esse encontro com esse Jesus maravilhoso. Tinha 17 para 18 anos. E desde então nunca mais eu olhei para trás, porque Ele abriu a minha visão. Eu passei a enxergar um Deus vivo, um Deus amoroso, um Deus coerente, um Deus que me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer a minha morte, para que eu tivesse vida, e eu tenho vida plena aqui na terra, e a promessa de que a terei com Ele no céu. E é isso que Ele tem para você nesta manhã, para cada um de nós que estamos aqui. Obrigada, Jesus, obrigada por este amor incondicional. E sabe o que acontece? Não para essa transformação. Aqui foi Bartimeu tendo um encontro pessoal com Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Mas eu vou cantar uma outra canção que diz de 2 discípulos, depois que Jesus já não estava mais aqui, mas a unção e o poder e a autoridade do nome de Jesus e da aliança que eles tinham com Jesus continuava e continua conosco, viu, amados? Você e eu. Porque Jesus vive em nós, temos a autoridade de aplicarmos este nome, o nome no qual nos aliançou com o Eterno, com o Deus Todo-Poderoso. E na autoridade deste nome, nós somos usados para vidas serem salvas do pecado, do inferno, curadas das enfermidades. Somos estes canais como Pedro e João. Foram naquele dia na porta do templo, na porta formosa, em direção ao templo. Quando encontraram aquele mendigo paralítico, eles tiveram a autoridade de usarem, aplicarem o nome de Jesus e verem este homem ser curado. E eu vou cantar essa canção. Seja ministrado com essa história que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta
estava um aleijado, pedindo esmolas de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, e tu também podes vir a Deus. Tens a palavra e o seu Espírito, usa o que tens, Deus te ouvirá. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Em nome de Jesus de Nazaré. Pedro e João iam para o templo para orar e falar com Deus. Bem junto à porta estava um aleijado, pedindo esmolas de qualquer valor. Pedro e João iam para o templo, e tu também podes vir a Deus. Tenho a palavra e o teu Espírito, uso o que tenho, Deus me ouvirá. Eu digo para você agora, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, ser curado dessa enfermidade. Levanta e anda. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. De Nazaré. Amém. Um abraço aí no coração dos nossos irmãos. Alguns estão no hospital hoje. A Rose, um abraço, um beijo. Eu sei que o Senhor já te curou, você já está bem, logo você vai estar em casa. Um beijo no seu coração. E essa palavra é para você, em nome de Jesus de Nazaré, você já está totalmente curada. Amém? Um abraço a todos, shalom, fique com a palavra do Senhor agora. Receba no seu coração, em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, queridos. É uma alegria, mais uma vez, mais um domingo, nós estarmos juntos. Já já nós estaremos juntos em loco, juntos no mesmo lugar, no templo, podendo ali adorar ao Senhor. Mas como disse a pastora Márcia, onde nós estamos está a igreja, e a adoração sobe diante do Senhor com um aroma suave, e louvado seja o Senhor. Alguns avisos, não é? Nós estamos, as células estão funcionando, os pequenos grupos estão funcionando. Se você ainda não está inserido, você se insira no pequeno grupo, porque nós estamos nos reunindo online, com programas que a gente consegue se ver, conseguimos comunicar. Então é muito importante que você não fique sozinho, não fique aí tão isolado, né? Mas que nós tenhamos também a comunhão, e só de vermos e conversarmos um pouco já ajuda bastante. Outra coisa, perguntaram também se nós teríamos a ceia hoje, né? Eu disse que não. Por quê? Porque a nossa ceia hoje será à noite, no culto com a apóstola Valnice. Ela fará ceia às 18 horas, né? O endereço é insegec.com.br, Insegec ao vivo lá pelo YouTube, e você pode entrar ali ao participar do culto com a nossa apóstola. Nós estaremos também participando da ceia juntos. Então não percam este momento muito especial da ceia do Senhor com a nossa apóstola.
Outra coisa muito importante que gostaria de deixar aqui, lembrar, não sei quantos tiveram a oportunidade, né? Mas ontem a apóstola Valnice começou um curso online, totalmente gratuito pelo YouTube, no mesmo canal da ICGEC, um culto falando sobre o curso, um curso Personalidades Restauradas, onde foi a introdução, algo maravilhoso, e eu não sei quanto tempo vai demorar esse curso, mas eu acho que pelo menos aí uns 2 meses, todos os sábados, das 9 da manhã até as 11, a gente nem vê o tempo passar, somos ministrados pelo Espírito Santo. Quantas curas nós cremos que Deus irá fazer neste tempo, cura do nosso coração, cura da nossa alma, das nossas emoções. Quantas vezes nós não conseguimos caminhar e ser tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, por conta às vezes de feridas, de traumas, de situações do passado que às vezes nos amarram, e este curso vem falar sobre isso. É a ministração da palavra na unção do Espírito Santo. Então, todos os sábados, o de ontem já está lá no YouTube, e você pode se expor ali se você perdeu, não é? Mas é muito importante que você participe deste curso. Por quê? Porque Deus tem um projeto para a sua vida. É isso que eu quero falar nesta manhã. Esses cânticos que a pastora Márcia cantou sobre de uma experiência transformadora, e a verdade é que todos nós precisamos ter uma experiência com Deus, uma experiência transformadora, porque quem se encontra com Jesus muda a sua vida, muda o seu destino, muda a sua história, e é isso que nós queremos compartilhar com você nesta manhã, não é? Nunca é tarde para nós entrarmos nos planos e nos propósitos de Deus. E o texto que eu quero usar nesta manhã é o texto lá de Êxodo, do capítulo 13. Nós vamos falar desta figura mais que conhecida, não apenas do povo cristão, mas conhecida na história. Quantos filmes já foram feitos deste homem chamado Moisés, de tantas maravilhas que ele operou, não é? Um homem tremendo, um homem que fez grandes coisas, foi o libertador do povo do Egito, e então é uma figura muito especial. E nesta manhã nós queremos compartilhar de uma experiência que Moisés teve, uma experiência que mudou a sua história, mudou a sua vida, mudou o seu destino e o levou para um propósito maravilhoso para o qual ele havia sido criado. E eu quero dizer para você nesta manhã que, a exemplo de Moisés, você também é uma pessoa especial. Quando você nasceu porque Deus queria que você nascesse. Tem muita gente que pensa que foi um erro, foi um acaso, mas isso não é verdade. O Deus da vida permitiu que você estivesse neste mundo, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. E, portanto, nunca é tarde para você entender isso e poder ser e fazer tudo aquilo que Deus sonhou que você fosse e fizesse, com a graça dele. Então, esse texto se encontra lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia, se você quiser ter um lápis aí nas mãos para anotar, não é? Mesmo quando eu estou me expondo a palavras pelo YouTube, eu tenho um lápis, eu tenho uma caneta, eu tenho um lápis de cor para poder grifar os versículos. E esse é um momento especial. Feche os seus olhos. Pai eterno, nós queremos te agradecer, porque Tu és um Pai maravilhoso, e nesta manhã o Senhor preparou esse tempo especial para que pudéssemos estar juntos na nossa casa, no aconchego do lar, sentados às vezes na poltrona, alguns até na cama, inconfortáveis, mas todos se expondo à Tua palavra, todos ouvindo a Tua palavra. E esta palavra que é vida, esta palavra que é poderosa, esta palavra que penetra profundamente no nosso coração, e ela vai no mais profundo, tendo a habilidade divina de dividir juntas e medulas sentimentos, emoções, que a Tua palavra possa penetrar profundamente ao nosso coração.
Dá-nos espírito de revelação, entendimento, Senhor, para que não seja apenas um tempo, mais uma ministração pelo YouTube, não, mas que esta palavra alcance o coração destes que estão se expondo e possam ter uma experiência também com este Deus maravilhoso, este Deus de aliança, em nome de Jesus. Amém e amém. Êxodo capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. E certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Versículo 4, então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximou para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente. Moisés, Moisés. E aqui você pode pôr o seu nome. Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E disse mais, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. E disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei o quanto estão padecendo. E por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? E assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Que texto maravilhoso. Que experiência maravilhosa. Esse texto que nós acabamos de ler, nós entendemos que nós não podemos lê-lo apenas como uma história que aconteceu com Moisés. Não. É algo que aconteceu com Moisés, mas tem que acontecer e pode acontecer, e Deus quer que aconteça comigo e com você, porque a Bíblia, ela é pessoal. A Bíblia, ela é um livro de princípios, os princípios de Deus não mudam, e aquilo que Deus tem para a sua vida é para você. Moisés já passou e todos os grandes homens da Bíblia já passaram, mas eu e você estamos aqui, portanto, esta palavra é para mim e para você. A Bíblia, ela nos apresenta Deus como um Deus de planos e de propósitos. Lá em Jeremias está escrito isso, eu é quem sei os planos, os propósitos que eu tenho, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de bem, pensamentos de prosperidade, de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Portanto, aos olhos de Deus, os sonhos dele, os projetos dele para você e para mim, mas para a sua vida, são os melhores, são projetos de bênção, de paz, de prosperidade. Se você não está vivendo isso, não é por conta de Deus, é porque talvez você não tenha entendido ainda o seu papel
hoje a gente olha para esse texto e vê que Moisés, ele estava ali apacentando os rebanhos do seu sogro, e ele foi ali no deserto, mas ele foi a um lugar chamado Monte de Deus, Horebe, o Monte de Deus. A história de Moisés começa neste monte. O destino dele, o propósito da sua vida começa neste monte, no Monte Horebe. Todos nós precisamos ir ao monte de Deus. É a partir do monte de Deus, é a partir do nosso Horebe, do monte de Deus, é que a nossa história ela é mudada, que o nosso destino é clareado diante de nós. Quantas vezes vivemos uma vida totalmente desconectada daquilo que Deus tem para nós? Quantas vezes você está vivendo e perguntando: para que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu fiz essa profissão? Por que eu me formei nisso? Por que eu estou estudando isso? Por que eu estou fazendo aquilo? E você precisa entender que aonde você está, independente da profissão que você exerce, você é um canal que Deus quer levantar nesta geração para ser a boca de Deus, para ser um representante de Jesus nesta terra, a fim de livrar tantas vidas que estão carentes, presas pelo inferno, presas pela depressão, presas pela mágoa, presas pelo pecado. Mas você é um canal que o Senhor quer usar nesta geração, nesta última hora, na sua geração. Portanto, essa experiência de Moisés, ela é muito interessante, porque a história de Moisés, eu lembro-me de Charles Swindoll. Ele escreveu um livro sobre Moisés, sobre vários homens da Bíblia, mas sobre Moisés. E ele fala uma coisa interessante. Ele divide a vida de Moisés em 3 fases. Moisés viveu 120 anos, né? Os primeiros 40 anos Moisés viveu no deserto, comendo no melhor, no palácio, viveu no palácio, comendo do melhor, vestido do melhor, aprendendo a cultura, aprendendo línguas, formando toda uma cultura, tendo uma formação toda especial. E nesses 40 anos, Charles Swindoll disse assim, e ele achava que ele era alguém, vivendo no palácio. Mas dos 40 aos 80 anos, Moisés vai para o deserto. Algo aconteceu na vida dele, não é o caso aqui, mas que ele precisou fugir, que ele matou um egípcio para defender os seus irmãos, e ele precisou fugir para o deserto. E ele viveu 40 anos no deserto. E esta fase, esta experiência de Moisés foi nessa fase desses 40 aos 80 anos, né? Perto de 80 anos, que ele tem essa experiência. Então, os primeiros 40 anos ele vive no palácio, achando que era alguém. Dos 40 aos 80 anos ele vive no deserto. Descobriu que ele não era ninguém. Com toda aquela cultura, com todo aquele conhecimento, ele estava no deserto, cuidando de ovelhas do seu sogro. Talvez estivesse pensando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que vou passar o resto da minha vida cuidando dessas ovelhas? Mas Deus tinha um plano. No meio da história de Moisés, tinha um monte Horebe, um monte de Deus, este lugar Horebe. E você precisa conhecer Horebe. Você precisa conhecer este monte de Deus. E nessa experiência de Horebe, Moisés teve o seu destino mudado. E dos 80 anos aos 120 anos, ele cumpriu o propósito para o qual ele havia nascido. Se você estudar a vida de Moisés, você vai ver que ele é um libertador, nasceu para isso. Mas foi dos 80 aos 120 anos que ele pôde exercer o seu ministério plenamente, aquilo que para o qual Deus o havia chamado. Toda essa formação da sua vida, talvez você não entenda. Deus está treinando você. E como nós vimos, dos 80 aos 120 anos, nunca é tarde para Deus nos usar. Nunca é tarde para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida e também através da nossa vida. Este é o desafio para você nesta manhã, não é? Entrar neste plano perfeito através desta experiência do monte de Deus de Horebe. Mas é interessante também que antes de nós queremos fazer alguma coisa para Deus, antes de nós cumprirmos o nosso propósito,
nós precisamos conhecer o Deus do propósito. Às vezes é uma loucura muito grande, queremos fazer, mas falta-nos a experiência profunda do monte de Deus, que descortina quem é Deus, o Deus dos propósitos. O mais importante não é só o propósito, mas é conhecer o Deus de propósito, porque este conhecimento de quem é Deus, o Deus do propósito, é que vai nos sustentar no cumprimento dos planos de Deus. Muitas vezes nós queremos sair fazendo as coisas, muitas vezes fazemos a força do nosso braço, na nossa condição, na nossa inteligência, no nosso potencial, mas falta-nos uma experiência marcante. E é isso que nós vemos nesse texto. Na primeira parte desse texto, tem tudo a ver com Deus. A primeira parte desse texto, Deus se apresenta, porque Moisés precisava conhecer Deus de uma maneira totalmente diferente. A segunda parte do texto diz respeito a mim e a você, mas a primeira parte diz respeito a Deus. Ele se apresenta e a gente vai ver como Deus se apresenta. Quem é este Deus que tem planos, que tem propósito e que vai sustentar-nos no cumprimento deste propósito? Esse Deus, diz o texto, o versículo 6, nós lemos que Deus se apresenta a Moisés dizendo o seguinte: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que o Senhor estava querendo dizer ali? Primeira coisa, Ele é um Deus de aliança. Todas as vezes que Deus chama e diz eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele está dizendo eu sou um Deus de aliança, um Deus que cumpre a sua palavra. Mas o que está por trás disso? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de aliança, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas ele estava dizendo: Moisés, eu quero ser o teu Deus. Eu quero que você me conheça não apenas como um Deus de Abraão, um Deus de Isaque e um Deus de Jacó, mas você precisa conhecer, eu preciso ser o teu Deus, ter essa experiência com você. Por quê? Porque a experiência de Moisés era uma experiência de tradição, pelos ensinos da sua mãe, mas ele precisaria passar por uma experiência pessoal para poder realizar aquilo para o qual ele havia sido criado. Experiência pessoal. Não adianta você dizer: eu conheço o Deus do meu pai, eu conheço o Deus da minha mãe, eu conheço o Deus da minha avó, eu conheço o Deus do pastor, meu amigo, eu conheço o Deus... Isso não importa, isso não é tudo. Você tem que conhecer o teu Deus. Esse Deus que você ouviu falar tem que ser o teu Deus pela tua experiência. Eu sempre digo que para nós chegarmos ao céu, Jesus disse que a porta que leva ao céu, ela é estreita. Essa porta é Jesus. A porta, ela é estreita. A porta que leva à perdição, ela é muito larga, Jesus disse. Muitas pessoas entram por ela. É fácil de andar neste caminho que leva à perdição. Mas a porta que leva à salvação, e esta porta é Jesus Cristo, ele diz: eu sou a porta. Essa porta, ela é estreita. O que significa, só passa uma pessoa, é um por vez. Você não vai poder chegar naquele grande dia no céu, passar toda a eternidade com o Senhor, agarrado nas pernas do seu pai, no Deus do teu pai, no Deus da tua mãe, no Deus da tua avó, no Deus da tradição. Eu sou assim porque eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, mas nunca teve uma experiência com Deus, uma experiência de mudança de destino, mudança de vida, mudança de propósito. E isso é o mais importante. Você precisa ter esta experiência no monte de Deus, em Horebe. Então, quando Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas ele está querendo dizer: mas eu quero ser o teu Deus. Eu vou te usar, mas para eu poder usá-lo,
você precisa me conhecer. Não conhecer pela tradição. Quantas pessoas vivem um evangelho de tradição? De tradição. Porque recebeu de pai, recebeu de mãe, recebeu de avó, recebeu de tantas coisas, mas não teve uma experiência pessoal. Não teve uma experiência com Deus. Portanto, nessa manhã, que você possa ter essa experiência com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas que Ele seja também o teu Deus. Eu me lembro de Paulo, quando ele diz, e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus. Ele não disse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele disse o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, das suas necessidades. Quem que vai suprir? É o teu Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Você conhece Deus? Ou você conhece Deus de ouvir falar? De ouvir seu pai dizer, sua mãe, na internet, tantas coisas. Mas você conhece esse Deus? Já teve um encontro com Ele? Nesta manhã, este lugar onde você está, pode ser aonde você, não importa onde você esteja. Talvez você esteja na cama, talvez você esteja ali no sofá, na mesa, na cozinha, não importa, mas aonde você estiver, hoje pode ser o teu Horebe, o monte de Deus. Neste lugar onde você está, você pode ter uma experiência com Deus. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, no versículo 7, porque Deus está se apresentando. Quem é Deus? Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus, também no versículo 7, é um Deus compassivo. Olha o que ele diz ali, versículo 7, disse o Senhor, certamente tenho ouvido a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o que estão padecendo. Olha que coisa, Deus se apresenta como um Deus compassivo, que tem compaixão. Muitas pessoas pensam que Deus é um Deus que está lá em cima e não se importa conosco aqui embaixo. Muitas pessoas pensam que Deus é uma força que está lá em cima e a gente que se vire aqui embaixo e nós que cada um busque o seu, cada um corra atrás das suas coisas, cada um corra atrás para se sustentar, para fazer as coisas, para alcançar, tudo na força do prato. Não, Deus é um Deus compassivo, é um Deus que ouve o seu clamor. Deus é um Deus que conhece as suas lutas, Ele conhece o seu choro, Ele conhece o seu clamor, Ele sabe muitas vezes as lágrimas que você derrama ali quando deita a sua cabeça ao travesseiro, ao deitar-se, às vezes ao levantar-se. Ele conhece as lutas secretas do teu coração, Ele conhece as dificuldades que você tem trazido na vida. Ele não é um Deus que está alheio a essas coisas, não, Ele conhece. A Bíblia diz que os seus ouvidos, Isaías fala, que os ouvidos do Senhor estão sempre atentos para ouvir o nosso clamor, estão abertos para ouvir o nosso clamor, e o seu braço está sempre estendido para nos abençoar. Deus é um Deus compassivo. Não se esqueça, Ele está se apresentando a Moisés, Ele apresenta-se a você nesta manhã, dizendo, eu sou um Deus compassivo, eu estou ouvindo o seu clamor, eu sei o que você está passando. É esse Deus que Ele quer. É este Deus que Ele quer se apresentar a você como um Deus compassivo. A outra experiência, a outra forma que Deus usou para se apresentar, Ele diz no versículo 8, por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Mas a coisa importante aqui no versículo 8 é essa, por esse motivo. Que motivo? Porque eu ouvi o seu clamor, eu não estou desatento, eu ouvi o seu clamor, por isso eu desci a fim de livrá-los das mãos de Faraó, dos egípcios. Então, esse mostra para nós um Deus que é
um Deus compassivo, mas um Deus imanente, um Deus sempre presente. Deus ouviu o clamor, mas ele não ficou ali olhando, olha lá o que está passando, olha lá a luta, não, ele desceu. Jesus veio a este mundo. Jesus é a resposta de Deus para os nossos clamores. Jesus é a resposta de Deus para os nossos choros, para as nossas lágrimas, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, para o nosso desespero. Jesus desceu do céu. Quando Deus diz para Moisés, eu desci, ele estava já dizendo para nós hoje, eu desci através de Jesus. Jesus veio para isso. Jesus está presente através do seu Espírito Santo. Ele está presente, ele é um Deus sempre presente. Então não apenas escuta o seu clamor, ele é compassivo, sim, mas também ele é presente, ele desce para se misturar com o seu povo. Jesus desceu para misturar-se com o povo, tornou-se homem, teve as lutas do homem, mas ele venceu, ele conquistou a vitória aqui nesta terra, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai, vitorioso, e pode nos conceder a vitória também. Então, ele é um Deus sempre presente, é um Deus que se envolve com você, ele quer envolver-se com você, ele não vê você como um pacote, ele vê você como uma pessoa única, uma multidão, milhares e milhares. Quando ele olha, ele vê você, só você, e ele desce para envolver-se com você. Foi por isso que Jesus veio, para envolver-se na tua vida. Deixe que ele envolva-se na sua vida, que ele tome conta da sua vida. E a última coisa que ele fala com relação a essa primeira parte de Deus, ele se apresenta como um Deus, um Deus de aliança, um Deus compassivo, um Deus sempre presente e também um Deus que nos comissiona, que comissiona as pessoas, que envia as pessoas. Isso é muito importante. A experiência nossa com Deus não é uma coisa para ficar estagnada em nós. Deus nos muda, Deus nos transforma para nos enviar, para cumprir o propósito dele. Portanto, versículo 10 diz assim: vai, pois, imediatamente, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, o nosso Deus, ele trabalha conosco, ele nos ama, ele é compassivo, ele se envolve com a nossa vida, ele nos transforma, mas ele nos comissiona, ele nos insere no seu plano perfeito. Já imaginou que coisa maravilhosa? Deus tem planos e propósitos, não apenas para a minha vida, mas através da minha vida, para tocar a minha geração, para tocar a sua geração. Mas ele te comissiona, ele te envolve nos projetos dele e diz: vai e arranca os teus amigos das mãos do inimigo, das mãos de Satanás, das mãos deste mundo mau, deste mundo cruel. Arranca-os deste lugar, seja um instrumento de libertação. E foi a partir daí que a vida e a história de Moisés começa a mudar. Um Deus que chama para participar dos seus propósitos. Ele nos chama para fazer parte da sua equipe. Já pensou? Você fazer parte da equipe de Deus, você sendo usado para ser um canal, fazer parte desta equipe poderosa, deste reino poderoso que nunca mais terá fim. Um reino eterno, porque o rei deste reino é Jesus e ele é eterno e todo poderoso. Aleluia. Então este é Deus, este é o Deus que o Senhor, que Yahvé, como ele queria se apresentar a Moisés. Então lembre-se, para Moisés cumprir tudo aquilo que ele cumpriu, e nós sabemos que ele fez maravilhas, que ele fez coisas tremendas, mas para que isso acontecesse, ele precisaria passar por Horebe, pelo monte de Deus. Deus tem projetos para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida, e este plano não depende de você, depende dele. Depende apenas
que você se abra a este Deus que é o Todo-Poderoso. Talvez você pergunte assim, mas quem sou eu? Quem sou eu? Como eu posso fazer parte da equipe de Deus? Como eu posso cumprir as coisas que deste Deus tão poderoso? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Esta é a segunda parte desta palavra. A primeira parte tem a ver com Deus, mas a segunda parte tem a ver comigo e com você. É maravilhoso esse texto. E a gente vê que, a gente olha no texto e vê Moisés, no versículo 3, diz assim, algo chamou a atenção de Moisés. Vamos ver o versículo 2. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo. Deus é fogo. No meio de uma sarça. Aqui entra a sua história. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo. Contudo, não era consumida pelas chamas. Uau! Moisés conhecia a sarça. Sarça no deserto é a coisa mais comum que possa existir. Mas aquela sarça chamou atenção. Ele olhou e disse, espera um pouquinho, que coisa estranha, que coisa impressionante. Esta sarça, ela está pegando fogo, mas este fogo não está consumindo esta sarça. E ele para e ele diz, olha, eu preciso chegar mais perto. Eu preciso ver o que está acontecendo. O que é isso? Como é que pode? E então, a partir daí, o Senhor falou com ele. Mas eu quero falar agora sobre a sarça. A sarça. Esta planta, essa murta, esta arvorezinha, se é assim que nós podemos dizer, né? Esse arbusto é um pequeno arbusto, na verdade. Por que Deus usou uma sarça para chamar a atenção de Moisés? A primeira coisa que ele usou uma sarça para chamar a atenção é porque a sarça é algo completamente insignificante. Ela é menos que uma videira, não tem estrutura, é um arbusto insignificante. Na verdade, é um símbolo de humildade. Você e eu somos chamados por Deus somos chamados a levar Deus em meio ao nosso vazio, a nossa insignificância, a nossa pequenez. Às vezes, nós achamos que precisamos ser alguma coisa para fazer a obra de Deus. Não. Talvez você se sinta desqualificado para fazer a obra de Deus, para cumprir o plano de Deus. Mas é assim que Deus quer. Deus é especialista em chamar aqueles que não são para envergonhar os que são. Os pequenos para envergonhar os grandes. Por quê? Porque assim toda a glória será sempre do Senhor. Não é? O Senhor, Deus só usa insignificantes, humildes. Que é uma pessoa humilde? Eu já vi tanta coisa sobre humildade, né? Já parei para pensar muito sobre isso. E há um conceito, um estereótipo de humildade, que diz que a pessoa humilde, ela anda toda assim, ela nem olha você nos olhos direito, ela é toda travada, toda curvada. Olha que pessoa humilde. Ao mesmo tempo, nós olhamos pessoas que andam ereta, e por causa da postura delas, nós achamos, olha que pessoa soberba, só porque ela anda ereta, né? Ela está andando certo, na posição certa, está andando reta, né? Porque a humildade não tem a ver com o exterior, a humildade tem a ver com o interior. Que é uma pessoa humilde, não é uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa incapaz, não. Humildade é uma pessoa que sabe que tudo que ela é e tudo que ela tem vem de Deus. Todo o potencial dela vem de Deus, não é dela mesma. Ela é apenas um canal.
Então, tudo que ela sabe, tudo que ela tem, todo o potencial, toda a capacidade, toda a habilidade, toda a inteligência, tudo vem de Deus. E tudo volta para Deus em adoração, em serviço, Só os humildes podem servir a Deus. Só os humildes. Só aqueles que entendem que tudo que sabem e que tudo que lhes chegam às mãos é para glorificar o nome de Deus, é para fazer menção do nome de Deus, e volta tudo isso em adoração a Deus. Todo o trabalho que eu faço aqui, isso volta como adoração a Deus, porque no meu coração eu digo: toda glória e toda honra seja dada somente ao Senhor. Isso é uma pessoa humilde. A sarça é uma figura de humildade. A sarça, essa foi a razão de a sarça ter chamado a atenção de Moisés, porque sarça não é nada. Sarça é um negócio, agora estava queimando e pegando fogo, e aí a gente vai entender algumas coisas. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo concentrado no eu, é o chamado humanismo. Tudo é voltado para você, você pode, você consegue, você é inteligente, você é capaz, você vai conseguir, é o eu, é o eu e é o eu. E hoje o que mais a gente escuta é as pessoas dizendo assim: olha para dentro de você, que o potencial está dentro de você, é de você, é de você. As prateleiras das livrarias, os títulos mais procurados, as prateleiras mais cheias, são os livros justamente de autoajuda, onde as pessoas são ensinadas a buscar dentro de si mesmo toda a força, todo o potencial, todo o conhecimento dentro de si, dentro de si. E sabe o que acontece? Elas descobrem que por mais que elas conheçam, isso não satisfaz. Isso não é o suficiente. Apenas incha o orgulho. Eu volto a dizer, humildade não é ser ignorante. E nem o orgulho é ser inteligente e capaz. O orgulho está em você buscar tudo isso na força do seu braço, dando a você toda a glória, todo o poder. Não. Hoje você vai entender que se você quiser ser usado por Deus, você, a primeira coisa que tem que entender, que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu potencial, tem a ver com Ele, tem a ver com Deus. Outra coisa, o próprio apóstolo Paulo, ele disse isso, né? É interessante, Paulo foi um grande expoente, né, do Novo Testamento, e um homem tremendo. Eu brinco que quando eu chegar no céu, pela graça do Senhor, estaremos lá e nós conversaremos. Eu quero conversar com Paulo, porque Paulo foi Paulo, né? Aprendeu, teve revelações profundas, foi até o terceiro céu, bom, coisas tremendas. Mas ele disse, mas foi um homem super inteligente, criado aos pés de Gamaliel, uma cultura invejável. Mas ele disse: todo o meu conhecimento humano, tudo aquilo que eu sabia, todo o meu potencial, todas as minhas qualidades, tudo isso eu considerei como estrume, como, desculpe a palavra, esterco, cocô, né? Diante do que? Da sublimidade do conhecimento de Deus. É isso, querido. Nutrir esta dependência de Deus, é isso que nos torna uma sarça. E nós somos uma sarça. Diga: eu sou uma sarça. E você vai ver que como Deus pode usar uma sarça tremendamente. A outra coisa que nós aprendemos aqui, a outra coisa extraordinária, foi um fenômeno, que essa sarça, ela ardia no fogo. E o fogo era um fogo permanente, era um fogo que ardia, mas a sarça não se consumia. Isso é o fogo de Deus. Moisés olhou, viu a sarça, viu que ela estava ardendo em chamas, mas essa sarça não estava sendo destruída. Por quê? Porque era fogo de Deus. Era um fogo de Deus. O que isso mostra para nós? Que o fogo
humano, o fogo humano é um fogo que se apaga rapidamente. Ele dura um tempo, mas ele se apaga. Mas o fogo de Deus, ele não se apaga. Ele não se apaga mais. Porque é o fogo de Deus. O fogo tomou aquela sarça insignificante e ele queimava. Mas aquela sarça não era consumida por aquele fogo. Hoje, Deus quer tomar você também. Ele quer incendiar o seu coração. Ele quer que a sua vida não seja um fogo humano, um fogo de palha, que hoje está queimando, amanhã já não queima mais, mas um fogo permanente, que é o fogo de Deus. Amém, queridos? Eu quero, nesses minutos agora que nos faltam, me concentrar nesta sarça ardente. Essa sarça que pegava fogo, e era o fogo de Deus que não se consumia, não era fogo. Olha, todos os dias Moisés passava por aquele lugar e via centenas e centenas de sarça, mas nunca essas sarças haviam chamado a atenção de Moisés. A gente pode ler e pode imaginar isso, mas quando o fogo de Deus chegou naquela sarça, uau, aquela sarça, ela deixou de ser comum. E aqui é outra coisa que nós tiramos de lição. Quando o fogo de Deus vem, primeiro Deus escolhe sarça para usar, para chamar a atenção. Uma sarça que chamou a atenção de Moisés. Depois chamou a atenção pelo fogo, aquele fogo permanente, aquele fogo que queimava aquela sarça, mas ela não era consumida por aquele fogo. Mas aqui também, esse outro ponto importante, era uma sarça, aquela sarça tão comum, que Moisés estava cansado de ver sarça, mas aquela sarça em especial tornou-se uma sarça especial. Ela deixou de ser ordinária, comum, e tornou-se extraordinária, sobrenatural, não é? Algo deixou de ser, aquela sarça deixou de ser uma sarça comum, como tantas outras milhares de sarças que tinham ali, mas ela passou a ser especial. O que isso ensina para mim e para você? Que nós podemos ser uma pessoa no meio de 1000 pessoas, ou de milhares de pessoas, mas nós não vamos passar desapercebidos, se nós tivermos este fogo de Deus, se nós tivermos este encontro com o Deus da sarça, porque Ele vai transformar a nossa vida. De repente hoje você não é visto, não é considerado, não é nem notado nos lugares, mas de repente, quando Deus tocar a sua vida, você vai deixar de ser comum. Aonde você chegar, eles vão perguntar: o que está acontecendo com você? O que aconteceu com você? Por quê? Não, você está diferente. Você está diferente. Porque o fogo de Deus tocou a sua vida. E você deixa de ser uma pessoa comum. E as pessoas vão olhar para você e vão parar. Porque você vai chamar a atenção, não pelo que você é, mas pelo que Deus fez na sua vida. Lembre-se, você é uma sarça. E se você for uma sarça comum, você vai ser mais um na multidão. Mas se você for uma sarça que arde com o fogo de Deus, você vai chamar a atenção, não para você, mas para Deus, porque toda a glória é para Ele. E a outra coisa que nós vemos com essa sarça, que ela não se tornou uma sarça, deixou de ser ordinária, deixou de ser comum e passou a ser uma sarça especial, extraordinária, sobrenatural, foi porque quando Moisés dá uma meia volta e diz: eu preciso chegar perto desta sarça. Eu preciso chegar perto porque eu quero saber o que está acontecendo. É uma coisa, é um fenômeno extraordinário, é uma sarça. Ninguém pega uma sarça para fazer fogueira, ninguém pega uma sarça para fazer fogo, para poder cozinhar alguma coisa. O fogo da sarça, o galho da sarça, ele não pega fogo, ele pega um pouquinho e
e já acaba de novo. Isso é a sarça. Não serve nem para pôr fogo, nem para juntar os gravetos assim e colocar um fogo. Ela pega um pouquinho, e já para. Porque é fogo de sarça, não serve para nada. Assim somos nós em nós mesmos, não somos nada. Mas quando o fogo de Deus vem, na nossa insignificância, na nossa pequenez, e nos torna especiais para Ele, diante das pessoas. E Moisés chega e fala: eu preciso chegar perto deste lugar, porque é algo tremendo. E o que nós aprendemos com isso? Que quando você é uma sarça, que arde o fogo de Deus, você vai santificar o lugar onde você está. Lembre-se que quando o texto diz que quando Moisés foi chegando, Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar que está aqui é santo. A minha presença está aqui. E aonde a minha presença está, o lugar se torna santo. Olha que coisa tremenda. Quando o fogo de Deus arde no seu coração, você é essa sarça insignificante, mas que é tocada pelo fogo de Deus. Este fogo não é fogo de palha que dura uma semana, que dura um mês, não. Muitas experiências são assim. As pessoas começam a queimar. E aí os outros olham e falam assim: espera um pouquinho só, é fogo de palha, daqui a pouquinho apaga. Sim, tem muitas experiências assim mesmo. Mas você não vai ser um fogo de palha. A partir de hoje você vai ser um fogo, vai ter o fogo de Deus na sua vida. Um fogo que não arde por uma semana, não arde por um mês, mas é um fogo que arde permanentemente. E este fogo na sua vida vai tornar o lugar onde você está um lugar santo. As pessoas que chegarem perto de você, elas sentirão a presença de Deus. Aliás, elas vão querer estar perto de você para ver o que está acontecendo. Como é que pode isso ter acontecido com tal pessoa que era assim, fazia isso, fazia aquilo? Uau, o que aconteceu? Porque Deus está aí na sua vida. E você se torna santo. E portanto, aonde você chega, você torna aquele lugar santo. As pessoas vão querer chegar e conhecer, vão querer chegar para você e dizer assim, e vão dizer assim: ora por mim, eu estou passando por um problema assim, olha, eu estou vendo que você é uma pessoa de Deus, por favor, interceda por mim nesta causa e tal. E as pessoas vão começar a perguntar para você e buscar você, porque você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa que tem Deus. A tua presença, a presença de Deus na sua vida toca o lugar onde você está, no seu trabalho, lá no seu hospital, lá no mercado, lá numa sala de aula, lá nos tribunais, seja onde você estiver, você tem o fogo de Deus. E você se torna uma pessoa especial para Deus. E as pessoas vão olhar para você e vão buscar em você e vão pedir para você intercederem, orarem por ela, pelos problemas, porque elas vão ver em você a presença de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Imagina você sendo tocado por este fogo. Quem sou eu? Você não é nada. Você é uma sarça. Mas quando o fogo de Deus vem, você é uma pessoa especial. Na sua essência, você continua sendo sarça. Porque o que te torna especial não é você ser sarça. O que te torna especial é o fogo de Deus na sua vida. Então toda glória é para o Senhor. Ele vai te usar como fogo, com o fogo dele. Ele vai tocar a sua vida e vai tirar você do meio da multidão para glorificar o Senhor. E a gente vê a última coisa que diz respeito à sarça. Vamos lembrar então, desde o primeiro, nós vimos que a sarça, ela é algo insignificante. Mas quando o fogo de Deus veio, ela se tornou, deixou de ser ordinária, se tornou especial. Nós vimos que com o fogo de Deus na sua vida, você vai santificar o lugar onde você está. Lembre-se disso. Quando você chegar em algum lugar, o fogo de Deus, não vai precisar falar nada. Mas as piadinhas, aquelas conversas indecentes vão parar. Porque eles não vão se sentir à vontade do seu lado. Não porque você vai ficar dizendo: olha que eu sou isso, eu sou... Não, não precisa. Não precisa.
É o fogo de Deus. É a presença de Deus. É o ambiente. Você muda o ambiente, você muda a atmosfera do lugar, porque você é de Deus. Você não vai mais se introduzir naquelas conversas, naquelas situações. Não, você é alguém especial. Deus vai te levantar na sua empresa. Deus vai te levantar no seu trabalho, seja onde for, para ser alguém especial ali dentro para Ele. E as pessoas, ao olharem para você, serão direcionadas para Ele, porque verão que tudo o que aconteceu na sua vida foi feito por Ele, pelo Deus da sarça ardente. E a última coisa que eu quero deixar para vocês é que quando Moisés chegou perto daquela sarça, Deus falou do meio da sarça. Deus falou: Moisés, Moisés. Sabe o que significa? Se você é sarça, mas é a sarça que tem o fogo de Deus, que tem a presença de Deus, Deus vai falar através da sua boca. Você será uma boca de Deus. Deus fala através de você. Quando você abrir a sua boca, serão coisas de Deus. Será Deus falando. São palavras de vida, palavras de paz, palavras de harmonia, palavras de inteligência, de sabedoria. Serão essas palavras que sairão, porque Deus estará falando. E as pessoas vão dizer assim para você: puxa, mas como você sabe? Como você tem algo que não dá para a gente entender. E você vai ter a oportunidade de dizer que tudo isso foi uma obra poderosa que Jesus fez na sua vida. Tudo isso foi porque você foi tocado pelo fogo de Deus, que não é fogo de palha, é um fogo permanente. Nós vimos aqui a Márcia contando o testemunho dela, de que ela conheceu a Jesus com seus 17 anos, e desde então ela nunca mais olhou para trás. E olha que ela já tem, pode falar? Pode. 50 e tantos. 59 anos. Não parece. Parece que tem lá os seus 45. Mas tem 59 anos. Desde todo esse tempo, nunca olhou para trás. Por quê? Porque não foi fogo de palha. Foi fogo da sarça. O fogo de Deus. Um fogo que não se apaga e que incendeia o seu coração todos os dias. Te mantém queimando. Aleluia. Então, através de você, Deus vai falar. Assim como Deus falou com Moisés através daquela sarça, Ele vai também falar através da sua vida. A sua boca é boca de Deus. E da boca de Deus não sai murmuração. Da boca de Deus não sai palavras negativas, não. Da boca de Deus sai a palavra de Deus. Jesus um dia disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lembre-se, o fogo na sua vida faz você falar as coisas de Deus, proclamar Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus. Eu quero desafiar você nesta manhã com esta palavra, porque o tema desta palavra foi uma experiência que transforma. E a transformação da sua vida, para você alcançar o mais alto potencial em Deus, passa pelo monte de Deus, passa por Horebe. Essa experiência pessoal e particular, porque Deus quer que você o conheça como um Deus pessoal, e Ele quer que o fogo dele também toque a sua vida, queime o seu coração e mude a sua história, tire você do anonimato e coloque você em evidência para a glória dele, para a glória dele. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Que nesta manhã seja esse o desejo do seu coração. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai eterno, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Tua palavra é viva, poderosa. Tua palavra é atual, Senhor. E nesta manhã nós
entendemos que a primeira coisa que nós precisamos na nossa vida, para ter o nosso destino mudado, a nossa história mudada, para que nós possamos entender os teus planos e propósitos para cada um de nós, para que os nossos olhos sejam descortinados para aquilo que o Senhor tem, nós precisamos ter um encontro contigo, conhecer quem tu és. Não o Deus dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, o Deus da tradição, não. O Senhor é um Deus pessoal, um Deus do hoje, um Deus que muda a história hoje, um Deus que fala hoje, um Deus que tem um fogo hoje para tocar os corações. Revela-te, Senhor, revela-te, Yahvé, os corações desses que estão se expondo à tua palavra nesta manhã, ou em algum momento do dia, ou algum momento que forem ver este vídeo, que eles se sintam desafiados pelo Senhor em te conhecer, primeiramente te conhecer. A coisa mais importante é ter uma experiência contigo verdadeira, não uma experiência de tradições, mas uma experiência pessoal, quem tu és. Porque certamente depois desta experiência, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Senhor, quantas sarças estão ouvindo esta mensagem? Sarças, muitas vezes insignificantes, sim, insignificantes, mas que precisam e querem ter o toque do teu fogo nesta manhã. Espírito Santo, tu és fogo. Venha com o teu fogo, Espírito Santo, tocando os corações de cada um que está ouvindo esta palavra. Que ao olharem para si, para a sua insignificância, possam ver que o Senhor é tão poderoso que pode usar sobrenaturalmente o mais insignificante de todos os homens, de todas as mulheres. Senhor, que nesta manhã, que através desta palavra, o teu Espírito Santo possa tocar essas vidas e tirar e mudar o conceito da maneira como cada um tem se visto, porque muita gente está com foco na sarça comum e dizendo: eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada, mas que a partir de hoje eles coloquem os seus olhos em ti, e o teu fogo venha sobre a vida deles, e o teu fogo nos seus corações possa levá-los a um outro nível de experiência e de propósito, e a partir deste momento, deste monte, do teu monte, Senhor, do monte de Deus, do Horebe, Senhor, de cada um, a história, o destino possa ser mudado, não apenas o destino eterno, mas o destino nesta terra, os feitos, as coisas que forem produzir, todas elas sejam extraordinárias, para a glória e honra apenas do teu nome. Cuidaremos sim, Senhor, de dar somente a ti toda a honra e toda a glória. Venha, Senhor, tocando essas vidas nesta manhã, fortalecendo-os, abrindo espaços, abrindo caminhos e fazendo o sobrenatural em cada um, Senhor. Oramos a ti, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus abençoe vocês neste dia, nesta semana, lembrando que à noite às 18 horas, o culto da Insegec ao vivo online, insegec.com.br no YouTube, nós teremos a ministração com a nossa apóstola Valnice e estaremos participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Amém, que Deus te abençoe ricamente, fortaleça o seu coração. E lembre-se, seja uma sarça ardente nas mãos do Senhor. Uma sarça com fogo que nunca se apaga. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.